E a pergunta do dia é motor ou é turbina? O que é o correto? Por que eu posso falar um e não posso falar o outro? Essas dúvidas eu vou tentar esclarecer e vou tentar passar uma métrica um pouco diferente do que os outros canais de aviação estão falando no Brasil hoje. Mas isso você vai ver depois da vinheta. Esse é o primeiro Ale Responde. Ai, deixa de ser burro. Todo mundo sabe que é motor. Por que você não aprende? Alerta de spoiler. Isso vai causar alguns comentários bem interessantes e vai ter gente... Deixa eu ajustar a câmera aqui porque... Assim. E isso vai causar algumas intrigas com pessoas que talvez... Com quem talvez eu não quisesse ter intriga, mas... Vamos lá. Ué, cadê meu amuleto? Aqui. Deixa eu botar um Mario aqui. Porque o Mario vai ficar ali porque em todos os meus vídeos vai ter a capacidade de eu entrar pelo cano. Mas vamos à resposta do dia. É motor ou turbina? Vamos lá. Tecnicamente, todo motor turbohélice, turbojato e turbofan são formados por uma turbina a gás, tá? O conceito de turbina a gás ela vai pegar um fluido, pode ser líquido ou pode ser ar. Ela vai pegar esse líquido, vai comprimir, gerar força, queimar, gerar mais força e expelir, e com isso vai gerar alguma espécie de empuxo, tá? Basicamente o que vai alterar são, digamos assim, o que seriam os periféricos desses motores. Então, vamos lá. Inicialmente, sim, os motores turbojatos, os primeiros motores a reação no qual o ar passava por um duto, era pressurizado, queimado, pressurizado e expelido, ou seja, passava por um sistema de exaustão, eram turbinas a gás na sua mais pura essência. Você pega, insere, comprime, queima, comprime, mais e expele. Ponto. Passado isso. Então a ciência admite que motores turbojatos são turbinas, tá? O que muda, na verdade, são as evoluções do motor turbojato. Por quê? Do motor turbojato, vou falar das duas variantes principais, as duas maiores variantes, que são o turbofan e o turbohélice. E o que muda? E o porquê da cultura aeronáutica definir que não são turbinas, são motores? É a questão do que é agregado, do valor a mais a ser colocado aí. E talvez seja essa a melhor explicação para o que eu vou tentar explicar, para o que eu vou tentar dizer agora, que a minha meta aqui é simplificar as coisas. Então nós vamos precisar pensar um pouquinho. Se a gente consegue entender, aderir que um motor a reação é um motor que ele gera empuxo através da admissão, compressão e queima de ar com qualquer outra mistura, e que esse ar jogado para trás ele gera o empuxo necessário. Na verdade, não necessariamente para trás, porque existem motores no qual o diâmetro do empuxo é variável. Existem caças que decolam na vertical, simplesmente virando a boca da exaustão para baixo. Passada isso, o que muda é que, com a adesão do turbofan e do turbohélice, você passou a gerar a potência não somente pelo conjunto de turbinas mais câmara de combustão. Você passou a gerar empuxo também através de uma outra coisa. No caso dos motores a reação que temos em jatos como 737 da segunda geração em diante,
Airbus A320, 767, 777, Embraer 192 é que boa parte desse ar pressurizado que vai ser misturado na exaustão, ele passa por fora do conjunto de turbinas. E ele é sugado através de um grande rotor circular dotado de várias pás, eu posso chamar de pás, mas todo mundo vai chamar de blades, porque o nome técnico é blades. Então, a parte frontal do que seria o motor do... Vou usar o E190E2, certo? Sem aquelas blades frontais também são responsáveis por fazer sucção de ar, e por isso que pessoas podem ser sugadas se ficarem na frente do motor de um avião ligado, certo? É isso que acontece. Ela também é responsável por sugar o ar, jogar para trás, e o empuxo gerado por esse motor é uma mistura entre o ar que passou pela câmara de combustão, passou pela pressurização e combustão, e o ar que já vem pressurizado passando por fora, que é o que nós chamamos de bypass. São justamente, esse bypass é justamente a diferença do ar que passa pelo conjunto do motor e o ar que passa pelas câmaras de compressão, queima, compressão ou... Enfim, basicamente é isso. Então, sim, para aviação o termo correto é motor. Sim, para aviação a turbina, a parte que comprime, queime, comprime ar e depois expele, é uma parte do motor. Porque basicamente, hoje a turbina ela tá ali não só para gerar empuxo através, da queima do combustível, a pressurização e jogar ele para trás, mas ela também é responsável linearmente através do seu eixo, através de todos esses giros que são feitos, através de uma caixa que a gente chama de caixa de redução, fazer girar o fan lá na frente e esse fan também admitir ar já pressurizando e empurrando ele para trás. Então, basicamente, é errado você falar turbina. Mas vamos lá. Talvez a grande treta do momento, inclusive dos canais de aviação... Não, deixe-me voltar um pouco. A gente esqueci de falar do turbo-hélice. O turbo-hélice ele tem uma atuação semelhante à do turbofan, só que o propósito é diferente. Os turbojatos são motores de alta velocidade. Eles têm velocidades próximas a 1000. Tiveram aeronaves comerciais, eu estou falando de aeronaves comerciais, que chegaram a passar dos 1000 km por hora. O turbo-hélice ele é feito para um propósito diferenciado. A questão dele não é talvez tanta velocidade. Aliás, não é que não é talvez, não é tanta velocidade. Mas ele, por exemplo, ele consegue dar tração, e é justamente a diferença dele, é que em baixas velocidades ele é muito mais eficiente que o turbofan. O que acontece? Diferentemente dos motores turbojatos e turbofans, que o empuxo, a força para fazer o veículo se movimentar para frente é criada através do empuxo passando pela câmara de combustão. No turbo-hélice, a força é gerada pelas pás que estão do lado de fora. São elas, de acordo com a sua inclinação em direção ao vento, de acordo com a sua bandeiragem em direção ao vento, ela vai girar, vai sugar o ar da frente, isso vai gerar uma tração e esse ar vai jogar para fora. Por quê? As hélices elas vão ter normalmente as suas pás, os formatos próximos de uma asa. Então ela vai gerar mini sustentações. Se o vento passando pela asa e o diferencial de pressão em cima, embaixo e em cima da asa gera sustentação, na hélice ele vai fazer esse movimento. E a hélice girando, ela vai gerar sustentação capaz de fazer... Basicamente é isso. Então você gera um momento de tração na asa para cá, na pá para cá, e isso é alterado conforme
a hélice vai se comportar perante o ar, conforme ela for deslocando o ar. Deslocamento de ar acaba sendo importante. A diferença do turbohélice por turbofan e por turbojato é que no turbofan e no turbojato ele basicamente é ar comprimido sendo jogado para trás e empurrando para frente, enquanto na hélice existe um momento de sustentação e até por isso gera alguns efeitos adversos em caso de perda de motor em aeronaves turbohélices, principalmente nas de menor tamanho. Dito isso, agora eu vou para a parte que não é técnica, tá? Tá, eu já falei para vocês, o certo é falar motor. Legal. Mas tem a parte na qual, para mim, é a parte mais importante, como alguém que quer falar de aviação e que quer simplificar as coisas, é que, no meu entendimento, e foi isso que eu aprendi, então eu vou historicamente falando. Vamos lá. Eu era um garoto favelado, nascido na favela Beira Rio, que hoje é complexo de favelas da Alba. Eu tinha 12 anos quando eu estudava num colégio aqui no Jabaquara e teve no dia 31 de outubro de 96 o acidente com o Fokker 100, o Number One. Vídeo que eu vou fazer posteriormente no canal porque eu preciso explicar como foi que eu vim parar na aviação. Aí, desse vídeo, dessa fase em diante, eu passei a me interessar por aviação, mas eu passei a me interessar muito, ao ponto de aviação ser digamos que a maior paixão da minha vida. É o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de pensar, certo? 2. Passei a me enfiar dentro do aeroporto. E passando a me enfiar dentro do aeroporto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, dentre elas o falecido comandante Rolim, dono da extinta TAM, que agora hoje se tornou Latam. E ele já havia naquela época, eu tô falando de 96, 97, na época que a sede da TAM ainda era na Avenida Pedro Bueno 1400, um predinho pequenininho. E ele já falava, olha, eu preciso ter essas métricas. Se eu for falar, desculpa, se eu for falar com os chatos da aviação ou com os técnicos da aviação, eu preciso falar motor. Porque existe o chato e o técnico. Para o chato, ele só quer motivo, tá? É por isso até que eu tô falando que eu vou ganhar alguns haters nisso e eu não tô preocupado com isso. Porque a intenção desse canal principalmente não é monetizar. Mas, para os mecânicos, para os técnicos, pilotos, engenheiros, eu preciso falar motor porque é a linguagem que a gente se fala. Então é questão de contexto. Mas se eu for falar com você, se eu for falar com um repórter, se eu for falar com um passageiro, eu tenho a tendência a falar turbina porque é o jeito mais fácil da pessoa entender. E eu entendo hoje, passados tanto tempo, eu entendo a diferença, sabe? Eu também já fui chatinho de, é motor, não é turbina. Mas a questão é, se a gente está procurando popularizar a aviação, ainda que eu queira passar para você que o certo é motor, eu tenho que fazer isso de uma forma leve. E a primeira forma leve que eu tenho que passar isso para você é fazer você entender o termo técnico e passar a adotar o termo técnico. Só que minha função aqui, como tentar popularizar a aviação, é tentar explicar para você que se você falar turbina, eu não vou brigar com você, porque não é da minha alçada. Eu não estou aqui como fiscal da língua portuguesa, eu não estou aqui como fiscal da cultura aeronáutica. A gente precisa propagar a informação. E eu preciso passar para você essa chance. Que se você, a partir de hoje, passar a falar motor ao invés de turbina, você precisa aprender a compreender quem ainda não sabe a diferença ou quem simplesmente não liga para a diferença entre motor e turbina. E que vai estar tudo bem. Esses dias eu fiz um vídeo, há um tempo atrás, falando sobre um acidente de um helicóptero que caiu aqui no Jabaquara.
Em determinado momento eu chamei o helicóptero de avião e a pessoa escreveu no comentário: o avião? Aí foi que eu tive que passar para ele, eu dei para ele uma explicação, eu comentei e passei para ele que a explicação técnica, no final das contas, avião é um termo utilizado para descrever a aeronave. A ideia inicial de avião é a aeronave, então helicóptero é uma aeronave, avião é uma aeronave, mesmo que você determine depois o que é ou o que não é, avião e helicóptero são basicamente a mesma coisa. Veículos dotados de motores que no final das contas voam através de sustentação. Ponto. Acabou. A diferença entre aviões, helicópteros e foguetes é essa, tá? Foguete voa pela força da queima de combustível e o que tiver que direcionar ele não tá ali para gerar sustentação, tá ali somente para direcionar. Por isso que foguetes não têm asa. Eles têm pequenos slots, pequenos spoilers que estão ali somente para fazer ele girar para um lado, para o outro, etc, etc, para dar algum controle. E alguns desses foguetes são controlados pelo próprio jato de queima. São controlados assim, diferente de aviões e helicópteros que precisam ser controlados ou pelas hélices ou pelas superfícies de atuação. Avião não voa sem a asa, mas ele basicamente ele é muito mais controlado pelos profundores e pelo leme do que necessariamente pelo conjunto da asa. A asa está basicamente ali para dar sustentação. O helicóptero está ali, as hélices estão ali para gerar sustentação. O que faz o helicóptero virar para um lado para o outro talvez seja também a inclinação das pás do rotor principal, mas basicamente é o rotor traseiro. Um helicóptero sem o rotor traseiro, ou sem uma superfície que faça direcionamento de ar na traseira, ele fica girando em espiral. Dito isso, o comandante Rolim falava, então depende do quem eu vou falar. Vou falar com a imprensa, turbina, vou falar com o chato ou com o mecânico, motor. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Paulo Musi no Inteligência Limitada. Eu vou até colocar na descrição o link do Paulo Musi com Wesley Delano Paulo Musi é médico e fisiculturista, Wesley é um neurocientista. E eles estavam falando sobre a dificuldade que eles têm para lidar com os haters na questão dos comentários, porque tem gente da comunidade científica que quer criticar eles por não usar os termos técnicos das doenças, ou dos remédios, ou dos tratamentos, e eles procuram colocar isso numa linguagem mais simplificada. E tem gente que basicamente, pessoas como você ou como eu, que não são tão adeptas à ciência, à neurociência, à medicina, que reclamam com eles por eles não usarem os termos técnicos porque acha que estão falando para burro. E não é bem assim, a ideia é só simplificar, fazer a pessoa entender. Basicamente, até meados do final dos anos 90, a gente comprava remédio pelo nome da marca. A gente não falava de clofenaco sódico, falava Voltaren. A gente não falava de pirona sódica ou de pirona monohidratada, a gente chamava de Novalgina. Até hoje a gente compra palha de aço, mas chama de Bombril. Até hoje a gente compra detergente líquido para lavar louça, a gente chama de Limpol, a gente chama água sanitária de Cândida, mas a questão dos remédios foi mais interessante, porque com a invenção dos genéricos pelo Fernando Henrique e o José Serra, no final dos anos 90, a gente precisou passar a conhecer o nome do composto ativo, que a dipirona é o composto ativo da Novalgina, que o diclofenaco sódico é o composto ativo do Voltaren. E os médicos passaram a receitar remédios pelo composto ativo e não pela marca. Mas até hoje ainda é muito comum você ver médico receitando Voltaren, receitando Novalgina, receitando isso, receitando aquilo. E essa é a questão, está tudo bem. Óbvio que como pessoa que quer fazer vídeos na aviação, eu quero que você saiba o que é o termo técnico. Eu quero que você entenda, compreenda o que a gente está falando.
Só que eu também entendo que só vai ter pessoas que vão vir aqui e falar assim, eu quero assistir um vídeo de 20 minutos. Vamos ver esse aí, ó, motor ou turbina? E a pessoa só quer entretenimento. A pessoa amanhã ou depois ele vai querer saber a história da Varig, da VASP, da Gol, da Transbrasil, da TAM, da Latam, como se fez, como se formou, como se não sei o quê. E aí, invariavelmente, eu vou chegar em algum acidente. E aí, por exemplo, eu chego no caso do Fokker 100 que caiu, que foi a aeronave que me fez entrar para o mundo da aviação. Foi o acidente que me fez entrar para o mundo da aviação. Olha, às 8 horas e 26 minutos do dia 31 de outubro de 96, o Fokker 100 Number One, prefixo, blá 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 blá, decolou da pista tal do aeroporto de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. O reverso abriu no motor direito e a aeronave perdeu sustentação, etc, etc, etc. Caiu no Jabaquara, matou 99 pessoas, etc, etc, etc. Isso é ser genérico. Mas eu ainda consigo tentar explicar para a pessoa como foi que esse reverso abriu. Por que que ele abriu? Qual foi? Igual todo mundo fala, é análise de falha. Beleza, análise de falha é interessante, mas a gente precisa colocar isso em termos práticos, simples. Então, já é nessa mentalidade que eu quero chegar para você e falar, eu não vou te encher o saco se você falar turbina. E eu quero que você entenda que você não precisa encher o saco das pessoas se elas falarem turbina, se o seu conhecimento for motor. E eu também quero falar para você que vai falar turbina, que você não precisa chamar a pessoa que fala motor, você não precisa chamar de empoladinho ou de babaca ou de qualquer coisa. Deixa cada um chamar como bem entender. Essa é a grande jogada. Eu levei um tempo para descobrir a diferença entre a turbina e o motor. E a gente precisa lembrar que até os turbofãs mais potentes, os com alta razão de bypass, eles basicamente são um motor com uma turbina no meio, na qual o principal ingrediente ainda é a turbina. Então assim, vamos parar de tentar ser melhor, ser mais inteligente, ser mais bonito, ser mais alto, ser mais isso, ser mais aquilo. Vamos deixar que o conhecimento pelo conhecimento, eles só vai. Só aceita. Eu entendo que tem gente que não vai gostar do meu posicionamento em relação a isso, mas a minha ideia é popularizar ainda mais a ideia da aviação. E eu tô aqui só para isso, só para popularizar mais a aviação. E eu não vou popularizar a aviação enchendo o saco da pessoa. Ai, porque você chamou de turbina, não pode chamar de turbina, não pode isso, não pode aquilo. Em vez de eu ajudar a pessoa, eu vou fazer ela pegar ranço de mim. Igual eu peguei ranço de alguns canais de aviação por um motivo besta. Conteúdo. É só isso. Eu não recomendo. Tem canais, por exemplo, muito técnicos da aviação, mas no qual a pessoa faz um vídeo de 9 minutos e nesse vídeo de 9 minutos ele passa 3 minutos vendendo uma camiseta que não amassa. E outra, 90% do público desse canal é gente como eu, que não vai gastar R$ 300 em uma roupa que não amassa. Entendeu a jogada? É só isso. É só minha reticência com esses canais. Foi só um insight para eu criar conteúdo da aviação. É ficar revoltado. Ver um vídeo de 9 minutos ter 3 minutos de comercial, de propaganda paga. Eu entendo que a pessoa precisa sustentar o canal dela. Eu entendo. Mas você tá me custando 3 minutos do meu tempo falando de uma camiseta que não me interessa comprar. E não é só camiseta. É cursinho de internet, é uma VPN. Eu não preciso de uma VPN para assistir YouTube. Entendeu? Basicamente é isso. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não estou citando o nome desses canais. Quem assiste conteúdo de aviação já sabe de quem eu estou falando. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu entendo que eles querem criar conteúdo, querem ter qualidade no conteúdo, que isso custa dinheiro e tempo e que para isso eles precisam vender algumas propagandas. O que me pena é uma injustiça que num vídeo de 9 minutos você tenha 3 minutos de comercial. E é só isso. Você tem 6 minutos só de conteúdo e 3 minutos de encheção de linguiça porque alguém está pagando. Acabou.
não quero comentar mais sobre isso. Então, basicamente, queridos, é isso. Motor ou turbina? Vamos no ambiente de quem está falando. Vamos ter um pouquinho de compaixão e empatia com as pessoas. Empatia é isso. É você entender com quem você está falando, para quem você está falando ou quem está falando para você. Você vai me ver falar termos técnicos, muito técnicos, com pessoas muito técnicas da aviação. Mas se isso tiver que parar em um vídeo para você que não é da aviação, que gosta somente do assunto, que gosta de aviação e ponto, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Ah, mas não é turbina, é motor. Tanto faz. No final das contas, é eu falar, você entender e a informação não ser passada errada, tá certo? Galera, então é o seguinte, esse é o primeiro Ale Responde, vai ter mais porque já chegaram mais perguntas para mim. Conforme as pessoas forem perguntando, eu vou tentando respondendo, mas antes eu vou pedir para elas se eu posso publicar o printzinho com a pergunta e o nome. Se não tiver, é isso aí. De qualquer forma, gente, quem gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Esse canal está começando, eu preciso gerar força, eu preciso gerar conteúdo e ter qualidade para poder mostrar mais coisas para vocês, tá certo? De toda forma, obrigado pela atenção, considere se inscrever no canal, um forte abraço e até mais. Ai, mas não é turbina.